Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do quinto ano. Agora seguiremos nós, eu e vocês aí do quinto ano. Então, galera, já que nós estaremos, quinto ano, juntos, a tia irá intensificar um pouquinho mais, tá? Nós iremos trabalhar com um pouquinho mais de profundidade. E aí eu preciso que vocês prestem atenção. Beleza? Vamos junto? Vamos juntos nessa nova parceria Tia Rose quinto ano, beleza? Hoje, queridos, eu trago para vocês o gênero textual narrativo biográfico. Lembra que na aula passada nós trabalhamos a respeito de conhecendo os escritores de cordel? Eu já trouxe aquela aula propositadamente, para que nós pudéssemos hoje introduzir o gênero textual narrativo biográfico. Quando eu falei com vocês na aula passada sobre quem eram esses escritores, onde eles haviam nascido, quem eram essas pessoas, eu já estava aí dando para vocês pinceladas desse gênero textual chamado narrativo biográfico. Ok? Verifica aí no slide, gênero textual narrativo biográfico. Observe essa imagem que eu trago aí no slide para vocês. Vocês conhecem essa figura? Vocês conseguem reconhecer quem é este rosto? De quem é esse rosto? Silvio Santos. Eu acho que é quase improvável, né? Alguém que não conheça dentro do Brasil este moço chamado Silvio Santos, que é visualizado, que é conhecido de muitos anos atrás e de hoje também. Observe que a imagem traz o rosto dele e lá em cima está escrito Márcia Batista e Ana Medeiros. Aí tem escrito, em letras garrafais, destacadas, Silvio Santos, a biografia. Quero que vocês marquem aí essa imagem, porque posteriormente a tia vai voltar nela para explicar tintim por tintim o que está acontecendo aí. Está dentro do nosso tema, texto narrativo biográfico. Muito bem, queridos. E o que é importante estar dentro de um texto biográfico? Primeiro, o que é uma narrativa? É quando você fala alguma coisa, conta uma história, quando você fala sobre alguém, quando você conta fatos a respeito de alguém, ok? O texto narrativo. E nós temos estudado já esses textos narrativos. Os contos são textos narrativos. Os cordéis, alguns deles também são textos narrativos, outros são poéticos. E o que é importante ter dentro de um texto biográfico? Primeiro, nós iremos trabalhar o significado. O texto biográfico é uma biografia. Esta palavra biografia é formada por dois radicais. Olha, esse pedacinho aqui de bio mais grafia. Bio significa vida, o pedacinho, o radical bio significa vida. E grafia significa escrita. Então, juntando vida mais escrita é igual a escrita de vida. Biografia, formado por dois radicais. Bio significando vida e grafia significando escrita. Portanto, o texto biográfico vai escrever sobre a vida de alguém, vai falar sobre a vida de alguém. E este alguém pode ser real ou pode ser imaginário, mas quase sempre os textos biográficos irá falar sobre alguém, sobre uma pessoa real. E quase sempre uma pessoa que é conhecida, que fez grandes ações, que deixou as marcas durante a sua vida no lugar onde viveu. Beleza? Entendido aqui? O que é uma biografia? É a história de vida de alguém.
Por que a história de vida de alguém? Porque a palavra biografia, para formar esta palavra biografia, esse substantivo biografia, utilizaram dois radicais. O que é radical? São pedacinhos de palavras. Bio, significando vida, e grafia, escrita. Portanto, escrita de vida ou história de vida de alguém. Beleza? Quando eu vou ler uma biografia, o que eu vou encontrar dentro desse texto? O que é importante estar dentro do texto? A primeira coisa, a data de nascimento da pessoa. Porque se eu estou escrevendo sobre a vida de alguém, o que marca o primeiro fato da vida de alguém? O nascimento, não é? Então, no meu texto biográfico, se eu estou escrevendo sobre a vida de alguém, o fato mais importante é a data de nascimento desta pessoa. Caso esta pessoa já tenha vivido e tenha falecido, tem também que ter a data de falecimento dela, tá? Se a pessoa que está sendo biografada ainda estiver viva, somente a data de nascimento, ok? O que mais deve ter nesse texto biográfico? As coisas importantes que essa pessoa fez, os principais feitos de contribuições dessa pessoa. Se essa pessoa foi um médico, o que ela fez dentro da profissão dela que destacou-a dos outros médicos? Se essa pessoa foi uma professora, o que ela fez que destacou-a dos outros professores? E é isto, esses feitos. No caso aqui da biografia do Silvio Santos, o que o Silvio Santos fez que destacou dos outros locutores, dos outros comunicadores, dos outros apresentadores de televisão, ok? Bom, o que mais é importante está em um texto biográfico? Deverá conter dados sobre invenções. Observe, se essa pessoa foi um exemplo, foi aí um construtor, o que ele fez de importante? E mais, muito mais, se essa pessoa tem filhos, como que foi a infância dela? Então, observe aí no slide. Tudo, essas informações precisam estar contidas no meu texto biográfico. Recapitulando, data de nascimento, caso a pessoa já tenha falecido, a data de falecimento também. O que essa pessoa fez de importante? Quais foram as contribuições que ela fez para uma sociedade melhor? Qual foi o trabalho importante que ela fez? E também os dados pessoais dela, com quem ela casou, que ano ela casou, como é que foi a infância dela e por aí, ok? Bom, galerinha, um outro recurso que nós poderemos utilizar também para que nós tornemos o texto biográfico mais enriquecido, além da palavra verbal escrita. Galera, o que é mesmo palavra verbal escrita em quinto ano? É a palavra escrita, aquilo que eu escrevo, não é a palavra quando eu coloco no papel. Daí, eu me refiro como a palavra verbal escrita. Muito bem, além da palavra verbal escrita, um outro recurso muito interessante para que nós possamos deixar o nosso texto biográfico assim, rico, são as imagens. Eu vou colocar algumas imagens, algumas fotos referente à pessoa que eu estou escrevendo, a pessoa que eu estou biografando, a pessoa que eu estou produzindo o texto biográfico, ok? E esse recurso é muito utilizado nas biografias mais modernas. Beleza, galera? Galerinha, responde uma coisa para a tia. O que acontece primeiro na nossa vida? Nós já nascemos adolescentes? Tem uma sequência, não é? Tem uma ordem cronológica. O que é a ordem cronológica? A ordem do tempo. Em todos os fatos há uma ordem. A estrutura do texto narrativo também deve obedecer uma ordem. Eu irei colocar as informações no meu texto obedecendo uma ordem. E a ordem está aí no slide.
eu irei colocar as informações sobre, primeiro, nascimento dessa pessoa. O ano que ela nasceu, o lugar onde ela nasceu, o estado, como era esse lugar. São as primeiras informações que eu irei colocar no meu texto narrativo. No primeiro parágrafo do texto narrativo, eu inicio com essas informações sobre o nascimento da pessoa que eu estou biografando. Depois, como vocês podem perceber aí no slide, eu irei colocar as informações sobre a adolescência, a juventude. Como foi essa adolescência? Como foi essa juventude? Como foi a vida dessa pessoa no seu período de adolescência, no seu período de juventude? As informações mais importantes, viu? As informações mais marcantes. E depois eu coloco aí primeiro o nascimento, depois a adolescência e juventude e posteriormente eu coloco aqui os principais feitos na vida de adulto dessa pessoa. O que ela fez de mais importante? Quais foram as ações que merecem ser destacadas? O outro ponto é a velhice. Como essa pessoa viveu a sua velhice? Se ela ficou lá sentadinha, com a boca aberta, esperando a velhice se intensificar, ou se ela foi uma pessoa que continuou ativa, continuou produtiva, o que ela fez? E o último ponto é a morte, se essa pessoa já morreu, não é? Qual foi o legado que ela deixou? Legado. Quem já ouviu essa palavra? Legado. Sabe o que é legado? Quais foram as contribuições que essa pessoa deixou para a sociedade em termos de ações? Se essa pessoa fez algo de relevante para a sociedade, fez algo que trouxe um bem para a sociedade, tá? Então, tudo isso nós colocamos no nosso texto narrativo, obedecendo essa estrutura do texto narrativo, ok? Começando pelas informações sobre o nascimento, depois as informações sobre adolescência e juventude, de acordo com como está aí no slide. Depois os principais feitos e depois a velhice e se essa pessoa já faleceu, o ano que ela faleceu e qual foi o legado que ela deixou. Ok, queridos? Por isso que é importante nós pensarmos que nós não estamos aqui por acaso, que nós temos uma história. E qual é a história que as pessoas irão lembrar de você mais tarde, anos depois? Sabe, queridos, eu estou na educação há muito tempo, eu sou professora. E hoje eu reencontro alunos meus, que foram crianças, meus alunos, e que hoje estão casados, com filhos. E são pessoas que, em um momento da vida deles, eu fiz parte da vida deles como professora. Então, nós precisamos pensar, mais tarde, quando você estiver adulto, quando você for pai, quando você for mãe como menina, não é? Qual é o legado que você irá deixar? Como é que eu vou me lembrar de você quando você for adulto e eu reencontrar você? Porque alguns dos meus ex-alunos, quando eu reencontro, eles dizem assim: nossa, mas eu dei trabalho para esta professora. Eu dei trabalho para a professora Rosiveras. Mas hoje são pessoas adultas, não é? Responsáveis, trabalhadoras, ok? Verifique aí qual é o legado que você está deixando em termos de lembrança para a sua professora. Queridos, nós temos também aí as características de um texto biográfico, não é? Como eu já disse a vocês, o texto biográfico é um texto narrativo, portanto, vai contar a história de vida de alguém, não é? Biográfico. Bio, vida, gráfico, escrito.
vai contar a história de vida de alguém, ok? Outra questão. No texto biográfico, como eu estou contando a vida de alguém, eu vou usar qual o pronome aí do caso reto, não é? Pronome pessoal do caso reto. Eu vou usar o pronome ele ou ela. Se eu estiver escrevendo a história de vida de um homem, eu vou usar o pronome ele. Ele fez isso. Ele nasceu em tal data. Se for uma mulher, vou usar o pronome ela, ok? Isso se eu estiver escrevendo a biografia de uma outra pessoa, tá certo? Porque tem a autobiografia. Isso significa que eu estou eu mesma fazendo a minha história de vida. Aí o pronome, aqui neste caso da autobiografia, será o pronome eu, porque eu estou falando sobre mim mesma, não é? Quando eu estou escrevendo a história de alguém, os pronomes que haverá no meu texto narrativo serão esses. O ele fez isso, ou ela fez isso. Beleza? E do texto autobiográfico, o que é o texto autobiográfico? Quando eu conto a minha própria história. Aí eu vou utilizar o pronome pessoal eu, ok? A outra característica do texto biográfico é se ele está em uma... E se não, ele necessariamente precisa estar em uma ordem cronológica, como eu já disse para vocês, não é? Tem que iniciar com a data de nascimento, depois falar sobre a infância e a adolescência, depois a velhice e se a pessoa tiver falecido, a data que ela faleceu. Ok, galera? Bem, o outro dado que você precisa se atentar é que esse conjunto de informações sobre esta pessoa que você irá biografar precisa estar colocado nessa ordem para que a pessoa que vai ler o seu texto consiga compreender direitinho a história de vida de quem você está biografando. Tá certo? Não esquecendo de relatar os fatos importantes, aquilo que sobressaiu, aquilo que foi mais importante que essa pessoa fez. Ok? Bem, nós iremos utilizar também, para falar dessa pessoa, uma palavrinha chamada verbo. Aqui eu irei dar só uma pincelada sobre isso, tá? Como eu estou escrevendo sobre a história de vida de alguém, eu vou colocar esses verbos em um tempo. Esse tempo nós iremos estudar na próxima aula, ok? Os fatos narrados no texto biográfico são imaginários ou são reais? Me diga aí. Se eu estou escrevendo sobre a vida de alguém, uma pessoa que viveu de verdade, que nasceu de verdade, esses fatos serão reais ou imaginários, hein? Olhem para essa palavra aqui. Como que eu leio esta palavra? Verossímil. Isso significa que os fatos que eu estarei escrevendo, recheando esse texto aí, eles são verdadeiros. A palavra verossímil vem de verdade. Eu não posso colocar no meu texto biográfico coisas inventadas da vida daquela pessoa. Tem que ser fatos reais, ok? E esses fatos reais, eles devem ser fiel à vida da pessoa biografada. Agora eu quero conversar com vocês sobre a imagem aí do Silvio Santos. Essa imagem é a capa de um livro. Para você ver, eu posso escrever só um texto sobre a história de vida de alguém e eu posso escrever um livro inteiro como uma biografia.
E eu escrevo um livro quando essa pessoa tem muitos fatos para serem narrados. Como é o caso deste moço aí chamado Silvio Santos, que é, segundo aí a Márcia Batista e a Ana Medeiros, que são as escritoras da biografia do Silvio Santos. Foram essas duas moças que escreveram a biografia do Silvio Santos. Só que, para que uma pessoa escreva um texto biográfico sobre a vida de outra, eu preciso saber, não é? Eu preciso conhecer a vida dessa pessoa. Então, eu irei pesquisar. Se a pessoa estiver viva ainda, como no caso do Silvio Santos, que está aí com mais de 90 anos, mas ainda está vivo, a Márcia e a Ana foram até o Silvio, além de tudo que elas já sabiam, através de revistas, de jornais, de TV, elas foram até ele e fizeram uma série de entrevistas, perguntando, anotando todas as informações. E no fim, elas transformaram todas essas pesquisas, todas essas informações em um livro biográfico, ok? No livro, na biografia, elas contam a trajetória do maior comunicador de todos os tempos, ok? E essa biografia, esse livro biográfico, que aí não é somente um texto, mas um livro, conta toda a história. E vai começar com o quê? Mesmo sendo um livro, vai começar de que forma? Vai começar com o primeiro item, a respeito do nascimento, a data de nascimento dele, onde ele nasceu, o nome do pai, o nome da mãe, como foi a infância dele, o que aconteceu nessa infância, na juventude, na fase adulta, o que ele fez. Muitas coisas nós sabemos que os meios de comunicações nos mostram, mas muita coisa nós iremos descobrir nessa biografia do Silvio Santos. Ok, queridos? Então, a proposta dessa aula sobre gênero textual narrativo biográfico é que você conheça as características, que você conheça a estrutura do texto biográfico e que também a proposta é que vá para vocês aí enviado pelas professoras do 5º ano para que vocês trabalhem a produção de um texto biográfico. E para isso vocês terão que escolher uma pessoa, não é? E que vocês pesquisem sobre as informações desta pessoa e que vocês vão anotando. Quando um exemplo, você vai querer escrever sobre a biografia do seu avô, que é uma pessoa que já viveu, tem muita coisa para contar. Você sabe um pouco, mas você não sabe tudo. Então, você vai conversar com o seu vovô e leva um caderninho, vai fazendo as perguntas e você vai anotando. O que o vovô vai ali contando para você, você vai anotando. Ou você pode gravar, no celular, as informações. Posteriormente, você vai ouvir, se você gravou, você vai ouvir todas as informações que o vovô deu para você, o vovô, a vovó, e você vai transformar essas informações em um texto narrativo, obedecendo a estrutura. Você não pode trocar a ordem dos fatos. Lembra que eu falei para você que nós vivemos numa ordem cronológica? Primeiro o nascimento, não é? Depois a infância, a adolescência e a fase adulta. Você irá colocar as informações a respeito da pessoa que você está biografando nessa ordem. Obedece aí o slide que fala sobre a estrutura do texto biográfico. Beleza? Tudo de bom para vocês. Produzam excelentes textos narrativos biográficos e mandem para suas professoras para corrigirem e receberem os parabéns, ok? Fiquem com Deus, tudo de maravilhoso para vocês. Até a nossa próxima aula.